bem-vindos ao nosso podcast especial da edição Saúde Mental. Nessa oportunidade, nós continuamos a falar sobre esse tema tão importante e relevante que tem acometido diversas pessoas, famílias, empresas, negócios. A saúde mental, ela é algo fundamental no nosso dia a dia. E então nós damos a devida importância e relevância para esse debate amplo com a especialista, terapeuta, psicanalista Sirlene Borges. Bem-vinda ao nosso quadro, nossa edição, mais uma edição do podcast. Boa noite a todos. Sabemos quanto é importante falar de saúde mental, principalmente na família, né? Então, a gente poderia começar falando sobre essa necessidade de se falar sobre saúde mental entre parentes, pessoas que convivem juntas. Saúde mental e família, né? A convivência com a família. E aí a gente tem múltiplos fatores, né? A gente tem aquela família que é saudável, a família que tem os problemas, a que não sabe separar os problemas e as que divide os problemas. Então a saúde mental, ela está muito importante na família. A família, ela é uma base, é um conjunto. Então, ali tem que estar todo mundo bem de saúde mental. Quando a saúde mental vai mal, adoece o restante todo da família. Isso vale também para os familiares tóxicos, né? Aqueles familiares que a gente não consegue conviver. Que se não tivesse o nosso sangue, não seriam nossas famílias, infelizmente. Então, a gente tem que separar também as famílias tóxicas, deixar de lado, porque senão vamos adoecer. E buscar ajuda para eles, oferecer ajuda, mas evitar certo tipo de convivência, né? Aquelas piadas, aquelas brincadeiras sem maldade, né? Que no fundo tem maldade, a gente sabe. Aquele almoço de domingo que tem sempre alguém dizendo algo ali, sortando uma ferpa, né? Para tocar o dedo na ferida. Dizendo com tom de brincadeira e que a gente sabe que não é brincadeira. Existe em toda a família alguém tóxico. E essa pessoa, a gente precisa se afastar também para não adoecer. Você falando agora sobre essa questão de se afastar, né? Distante, isso gera uma prevenção, você diz, a pessoa se afasta para se proteger, é uma proteção? É uma proteção. Eu já atendi famílias que tiveram que se separar para não adoecer mesmo. E, infelizmente, às vezes tem que se separar mesmo. Tem que cortar aquele vínculo. Tem que se separar, cada um seguir a tua vida, porque senão a gente acaba adoecendo. Todo mundo adoece junto. Porque ninguém consegue conviver com pessoas tóxicas sem ficar intoxicado. Elas adoecem todo mundo. A fala delas adoece. Né, o sorriso, as brincadeiras, as piadas, tudo isso é ruim para a família. Então, quem tem um familiar tóxico, infelizmente, tem que se afastar. Para o seu próprio bem, para o bem de todos, tem que se afastar. E nesses casos, quando envolve casais, envolve marido e mulher, envolvem pessoas que têm um convívio obrigatório, ou às vezes compartilham responsabilidades, como que, né, seria assim uma situação para gerar um entendimento, uma solução a respeito disso? Precisa buscar ajuda terapêutica, uma terapia de casal para não danar com o resto todo, porque senão não consegue conviver junto, não tem como conviver, né? O casal tóxico, o casal que não se combina, que briga o tempo todo, ou eles se afastam de vez, se separam ou buscam ajuda. É como se fosse um grupo de alcoólicos anônimos, algo assim, como que, né, a gente pode entender, né, pessoas que convivem, né, dentro de um mesmo propósito, né, constituem família ou assumem um relacionamento de uma forma conjugal, né, que seriam compartilhar suas vidas, né? A que ponto nós percebemos, né, podemos entender que isso se tornou tóxico? Se torna tóxico por vários motivos.
Quando a pessoa vai morar junto, vai se casar, ela acha que vai viver um mar de rosa, maravilhas, e que todo mundo vai ser feliz para sempre. Quem escreveu essa história, lá no conto de Feliz para Sempre, não existe. Ninguém é feliz para sempre, ninguém foi feliz para sempre. No meio de um relacionamento, existe duas pessoas, e todas elas pensam diferente, né? Pensam diferente, têm desejos diferentes, opiniões diferentes, vivem diferente, têm trabalhos diferentes. Então a gente precisa entender o lado um do outro. Não existe um feliz para sempre. Nesse meio todo, nesse conjunto, houve muitos problemas. Para se manter-se um casamento, você tem que passar por cima de muita coisa. Há uma compatibilidade. Eu compartilho com você a minha dor, a minha tristeza. Eu te respeito. Tem dias que eu não estou bem, você tem que entender. E tudo faz parte de um diálogo, né? Faz parte de um diálogo, e esse diálogo ele tem que existir. A partir do momento que não há diálogo, não tem como conviver, precisa buscar ajuda. Buscou ajuda e não está conseguindo conviver mesmo assim, o melhor caminho é a separação, porque senão as duas pessoas juntas vai acabar acontecendo pior, porque tem casais que eles não conseguem viver bem se eles não estiverem se batendo, né, apanhando, e muitas das vezes isso acaba muito mal. Tem gente que fala, não sei como que consegue conviver junto. Eu já peguei casais que brigavam 24 horas, mesmo em terapia, e tiveram que se separar, porque não tinha condição, não entendia o diálogo, não entendia a questão do respeito, a fidelidade, o companheirismo. Porque quando se fala em casamento, a gente está falando de duas pessoas, a gente está falando de família, a gente está falando de um grupo, né, de todo mundo junto, debaixo do mesmo teto, e não é fácil para viver com uma pessoa. Não é fácil conviver com uma pessoa, porque tem dias que a gente tá legal, tá bonzinho, mas tem dias que a gente tá horrível, a gente tá chato. Imagina, a mulher tem TPM, o homem tá preocupado com contas, e se tem filhos no meio, então, crianças às vezes, né, acabam ali dando um pouco mais de preocupação para a família, tudo isso. Então, assim, tem que ter muito diálogo. O casal, ele precisa acertar. Eu digo sempre na terapia, e eles brincam comigo, acertar tudo antes de casar, né? Ver como que é a vida de casal. Mas é uma prova que tudo vai dar certo? Não, mas pelo menos você já tá sabendo onde que você tá entrando. Hoje eu ainda falei pro meu marido, na próxima geração não casa. Que já viu que casamento não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Então, assim, converse antes do casamento. Como que você é? Você é explosiva, aí já viu que aquela namorada é agressiva, explosiva, ciumenta. Aquele homem é possessivo, é ciumento. Eu quero que você só fique em casa, não trabalha. Você quer ter filhos? Não quero. Então, discuta tudo. O que eu ganho casando com você? O que eu tenho parte casando com você? Coloque tudo na mesa, conversa bonitinho. Antes de morar junto, porque eles deixam para discutir a relação depois que já estão morando junto. Depois que já está morando junto, depois que as contas chegam, depois que eles sabem que tem que trabalhar muito, sabe que não é um mar de rosa, que não vivem só de amor e que ninguém é feliz para sempre. Antigamente, as pessoas casavam para namorar, né? Para transar. Hoje, se o camarada for por esse lado aí, ele tá perdido. Porque no casamento não há nada. É raro um casamento que tenha uma vida sexual ativa. Então, muitos casais falham nisso. Quando é que seu marido te levou para jantar fora? A paciente responde, nunca. Quando que você fez um jantar surpresa pro seu marido, se arrumou pro seu marido? Nunca. Quando que você comprou uma roupa bacana pro seu marido? Não, eu não vou gastar dinheiro com ele. É o seu marido, é a sua esposa. Aí o marido às vezes fala assim, eu quero ter 6 filhos. Aí a mulher vai, 6 filhos com ele. Aí um dia ela chega nele, amor, eu preciso de um silicone. Não, você tá doida? Mulher minha não põe silicone.
Casamento não é isso. São muitos desafios, né? A vida a dois realmente, né, exige renúncias, né? Importantes renúncias. Bom, vou trazer um caso aqui que aconteceu na comunidade, que um cidadão ele não concordou com o término de um relacionamento. Então ele foi, né, e foi tomar satisfação com a ex na casa dela de madrugada, né, agressivo, violento, e pensando talvez que essa demonstração, né, de medo ou de, né, fraqueza ali naquele momento pudesse comover, né, as pessoas. E a gente observa que há muito esse caso de violência, né, principalmente após o término. Então fala-se, né, houve a necessidade de uma separação, né, porque os dois não combinavam, mas um dos lados não quis, né, e se torna aí um problema, né, um stalker, uma pessoa violenta, uma pessoa que ameaça, talvez de uma consequência já de um relacionamento tóxico, né, manipulador, opressivo, né, já vinha com aquela autoridade sobre o relacionamento, um sobre o outro, e dentro desse ambiente sobre os casais que têm essa dificuldade de ter esse relacionamento, né, essa compatibilidade de relacionamento, né, como, né, nós podemos entender isso? Pessoas que até querem, né, se separar, mas não conseguem porque estão presas a um relacionamento tóxico. A gente precisa entender qual o motivo de estar preso a esse relacionamento. É financeiro? É emocional? É filhos? Tudo isso a gente precisa ouvir a história do homem, da mulher. A gente vai entender o que segura esse casal a não se separar. Porque se for filhos pequenos, eu já adianto logo. Quando são pequenininhos, eles vão dizer: ai, mamãe, fica com o papai, quero tanto mamãe com o papai. Quando eles forem adolescente ou mais velho, eles vão dizer: a senhora foi amarga a vida toda, ou o senhor foi um homem amargo a vida toda porque quis. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para você ficar com a minha mãe, eu não pedi para você ficar com meu pai. Então, se a questão for filho, vamos esquecer. Ah, mas a questão é financeira, a gente vai sair perdendo. Dando-se a financeira. Eu sempre digo, o casamento quando acaba para os dois. Se é para danar com o resto, vamos todo mundo se danar, né? Eu vou ficar com isso, com aquilo e responsabilidades à parte. Filhos é responsabilidade dos dois. Então, o pai aceita o fim, a mãe aceita o fim do relacionamento e cuidem dos filhos juntos, porque filhos é para sempre. Tá? Mas a gente precisa entender o que prende esse casal. Se é emocional, a gente vai tratar, porque tem a parte emocional, que eles não conseguem se desligar, eles não se amam, perdeu o interesse um pelo outro, perdeu até o respeito, a fidelidade, mas eles não se separam, porque eles têm uma dependência emocional ali. E muitos não se separam por conta da situação financeira, outros porque tem filho pequeno. E eu já adianto logo, segurar casamento por conta de filho, não vale a pena, tá? Me desculpe. Eu falo isso, eu como terapeuta de família, eu falo, não vale a pena. Quando são pequenininhos, ai mamãe, eu quero que você fique com o papai. Quando crescer, vai jogar na tua cara. Você ficou com a minha mãe porque você quis, você ficou com meu pai porque você quis. Eu não pedi pra nascer, eu não te pedi isso. Ainda vai jogar na sua cara o tempo todo. Você é uma pessoa amarga porque você quis ser. Infeliz porque você quis ser. Mal amada porque você quis ser. Então, a questão de filho a gente já deixa de lado, né? A questão ali do financeiro também. O casamento acaba para os dois. Vamos danar com todo mundo. A questão do emocional ali a gente trata. A gente vai resolver essa questão do emocional, que está segurando esse casal junto. Ainda, apesar dos pesares, o que une vocês? Bom, diante desse embate, geralmente tem essa questão que é o amor entre as pessoas, né? E dentro da psicanálise, dentro da terapia, você também trata essa questão, né, para definir bem o que é esse amor que, né, os casais sentem um pelo outro,
ou que existe dentro de um relacionamento. Deixando claro que quando o casal se separa, que tem filhos, a mãe não vai deixar de ser mãe, o pai não vai deixar de ser pai, tá? A questão do amor, muitos vão me criticar, mas o amor não existe. O amor não é o que pintam nos quadrinhos nem nos romances, tá? Aquilo lá é paixão que deixa todo mundo louco, daqui a pouco acaba. O amor é aquilo. Você tomou o teu remédio hoje de pressão? Você está bem? Meu amor, você está com cólica? Quer um chá? Eu perdi o emprego. Calma, a gente vai resolver, fica tranquila. O amor é o cuidado. Eu cuido de você e você cuida de mim. Esse é o amor. É aquele cuidado diário. É o respeito, é a fidelidade. Esse é o amor. Não é o que pintam lá naqueles quadrinhos lá, aqueles grandes amores que a gente nunca viu na vida real aquilo. Né? O amor é cuidado diário, respeito e fidelidade. Isso é o amor. O meu marido toma medicamento de pressão. Amor, tomou seu remédio de pressão? Porque eu não tô afim de ficar viúva, então faz favor de tomar seu remédio. Aí quando eu tô bem boazinha, meu amorzinho, você tomou seu remédio? Você quer seu remédio? Ontem ele estava gripado, levei o remedinho na cama. Se eu não estou bem, ele faz o almoço, ele compra o almoço. Se eu não estou bem, ele diz, eu não estou bem, ele não consegue nem se alimentar às vezes. Isso é o amor, é o cuidado. E é o respeito. Aonde eu estiver, eu respeito ele. Aonde ele estiver, creio que também me respeita. Esse é o amor. Bom, agora vamos dar continuidade aí a esse tema família, esse tema relacionamento, com uma pergunta que está aqui, né, na nossa lista, e ela fala sobre fidelidade, né, o quanto esse assunto impacta dentro do relacionamento, sobre, principalmente, né, quando há essa divergência, né, essa disputa, né, de território, é como se fosse uma guerra entre duas pessoas que precisam, às vezes, disputar ou conviver dentro do mesmo ambiente, né? E a questão da fidelidade, quanto ele impacta sobre essas pessoas. A fidelidade é algo que mantém e sustenta também o relacionamento, né? A gente fala que o amor sustenta o relacionamento, a amizade, o respeito, a fidelidade, né? O compartilhamento da vida dois. Mas a fidelidade, ela é muito importante, porque sem fidelidade é impossível você conviver com uma pessoa. Se você está debaixo do mesmo teto, você deve fidelidade àquela pessoa, em ambas as partes. Existe uma questão sobre a fidelidade que eu gostaria de destacar aqui, sobre a fidelidade em pequenos momentos da convivência, né? Por exemplo, a fidelidade no emocional, né? A fidelidade muitas vezes nas questões do dia a dia, né? Sobre compromissos, sobre responsabilidades, né? Existe uma relação de fidelidade também, que é a conjugal, né? Afetiva ou sexual, né? Então, gostaria que você comentasse sobre esses tipos de fidelidade que fazem com que muitas vezes o alicerce desse relacionamento, né, fique comprometido, porque não é só, as pessoas imaginam a fidelidade só no ato sexual, né, mas existem situações ali no dia a dia também que envolvem isso. Você poderia falar um pouco sobre esse tema, sobre a fidelidade, né, e sobre, né, até que ponto cabe, né, as pessoas suportar casos de infidelidade? Quando a gente fala de fidelidade entre o casal, a gente está falando, né, da questão ali de traição, do ato sexual. Mas tudo começa quando tem o alicerce, né, que é o homem da casa e a mulher ajudadora, né? Então eu devo esse respeito, essa responsabilidade ao meu marido. Ele é o provedor e eu a ajudadora. A partir disso, que muitas pessoas às vezes não gostam que eu falo, eu estou sendo submissa a ele. Não de uma forma que ele é maior que eu e melhor, mas é um respeito que eu devo a ele. Muitos homens hoje, é muito comum no dia a dia, a mulher ela ganha muito espaço, a gente tem o nosso espaço, a gente ganha muito espaço, né? E a mulher, muitas das vezes, ela é o pilar da casa,
ela é que sustenta, ela é que mantém o relacionamento. E esse homem, ele vai ficando de lado. E ali já começa tudo a desmoronar. Porque a gente sabe que o homem é o pilar da casa e a mulher ajudadora, né? Então, a mulher, ela não pode tirar a autoridade desse marido para colocar sobre os ombros dela. Porque senão ela se torna o homem do relacionamento. E isso futuramente vai adoecer ela. Eu digo por experiência própria, porque muitos anos eu fui a provedora. E o que me resultou foi em problemas emocionais e doenças físicas, né? Como fibromialgia, hemorragia, por excesso de trabalho, insônia. Então, eu não posso tirar a carga do meu marido, que ele é o provedor, eu sou a ajudadora, tirar essa responsabilidade dele e colocar sobre os meus ombros e dizer, eu sou melhor que você, eu ganho mais que você. Não interessa. Eu já cheguei a ganhar mais que ele, mas nunca interessou a nada. O dinheiro é nosso, né? Hoje ele é o provedor e eu somente ajudadora. Eu conto com ele é o marido. E muitas mulheres, elas estão tomando os lugares de seus maridos. Aí os casamentos não duram, começam a desmoronar, a mulher quer falar mais alto que o marido. Não é a questão do marido gritar ou mandar ou deixar de fazer, é o respeito que eu tenho que ter pelo meu marido. Eu não posso falar alterada com o meu marido se ele é um homem carinhoso, honesto, bondoso comigo, é um pai de família excelente. Eu não posso chegar gritando com ele, xingando ele, maltratando ele na frente dos amigos. Hoje eu tive que interromper meu marido, eu pedi licença, né? Disse que surgiu um trabalho, precisava ir embora, ele estava ocupado. Então, assim, tudo isso é uma forma de respeito. Eu tenho que respeitar o meu marido, independente da situação. Agora, né, se é um homem agressivo, agressor, a gente vai buscar ajuda de terapia, autoridade, a gente vai, né, atrás dos nossos direitos. Mas se o pai de família, se aquele homem é um pai maravilhoso, é um marido excelente, qual o motivo da mulher chegar gritando, dando escândalo, fazendo aqueles papéis? Que muitas das vezes hoje os consultórios lotam por conta disso, né? Aquelas mulheres extremamente agressivas que chegam até a agredir o marido. E esses maridos às vezes ficam impotentes. Vai fazer o quê? Apanhou da mulher. É feio. Os colegas de trabalho vão rir. O cara trabalha o dia todo, chega cansado em casa, ele mal pode respirar. Quando ele senta, lá vem a mulher gritar, né? Aí vai pro consultório. Uhum. Aí o que a gente resolve? Aquela situação lá que tá 10 anos se arrastando em uma semana. Ainda diz, doutora, eu só tenho dinheiro para pagar o mês. Olha, eu acho que você falou tantos temas que são importantes, né? Eu acho que a primeira parte da sua resposta que me interessou é quando existe uma disputa financeira, né? Essa disputa financeira, ela começa a tomar o lugar de autoridade e é como se o dinheiro fosse a coroa da casa. A coroa da casa. Quem tem mais dinheiro, né, é o rei e senta no trono, né? Vai mandar e desmandar e acaba tendo essa disputa porque o homem, por natureza, tem, né, essa questão principalmente de liderança e ego, né? Sim, exatamente, né? É homem, né? Primeiro ele é homem, depois ele é marido, depois ele é um pai de família, né? Então ali estão os atributos do homem, né, nesse relacionamento. E outro ponto interessante é como que eu gostaria que você comentasse quais são os níveis que as pessoas vão tolerando e suportando, por exemplo, situações de fidelidade, por exemplo, né? Tem um caso, tem dois, tem três, uma pessoa que constantemente dá indícios de infidelidade, né? Nesse momento, quais são as recomendações, né, terapêuticas para poder direcionar esse casal, né? Porque se existe esse indício, certamente está faltando alguma coisa. Muitos não têm, né, intenção nenhuma mais de ser casal, né? Então acabam até agregando as responsabilidades e viram uma troca, por exemplo, como se diz, né, uma disputa, viram inimigos dentro da própria casa, né? Qual é esse nível de perdão que a gente pode esperar dessa situação?
Sim. Em primeiro lugar, a gente volta lá atrás na Idade Média, em que o homem ele saía para caçar, voltava com o cevado debaixo do braço e a mulher fazia a distribuição. Ela fazia a distribuição do alimento, da carne, conforme a fome de cada um, né? Eu sei que tem muita gente que vai dizer, hoje você está defendendo os homens. Não, eu não estou defendendo, eu estou defendendo os lugares de cada um. Hoje a mulher, ela tem muitas funções. Hoje ela trabalha, hoje ela cuida da casa, ela vai para academia, ela vai para natação, ela vai para o balé, ela vai para o judô, ela vai para não sei o quê, ela tem faculdade. Então, eu entendo o lado da mulher, pesou muito. A mulher tem muita responsabilidade hoje, mas não se dá o direito de eu tomar o trono do marido. A casa tem um pilar, que é o marido. Por exemplo, eu tenho uma filha, e a minha filha era adolescente. E ela dizia, mãe, eu posso trazer menino em casa? E eu dizia, não pode. Por quê? Tem um marido, o meu marido não concordava. E eu não vou concordar. Mãe, eu posso trazer cerveja? Não, porque aqui a gente não bebe bebida alcoólica. Então, não. Só permiti uma vez quando eu fui para a Europa, que ela ficou sozinha, cuidando da casa. Aí eu permiti, né? Ela já estava mais velha. Quando a gente chegou lá, disse, mamãe, eu vou jogar fora a cerveja. Eu disse, não, minha filha, toma depois com as suas amigas, porque ela cuidou da casa. Então, assim, foi por merecimento. Então, eu posso ser uma terapeuta, uma psicanalista, vou fazer minha faculdade de medicina, mas o meu marido é o meu marido, né? O trono é dele. Eu fui essa semana em uma igreja, e eles vieram servir a ceia. E eu estava na primeira cadeira, meu marido na segunda, e tinha mais outro senhor na terceira. Eu dei o sinal para o rapaz começar dos homens, para depois as mulheres. É uma hierarquia. O senhor lá era mais velho, depois vem meu marido, depois eu que sou mais jovem, mulher. Mas hoje as mulheres estão muito totó. Não, eu não aceito. Eu tenho que ser primeira. Eu mando na casa. Meu amor, você pode ser uma juíza. Você é dependente do seu marido, sim. Você pode ter o melhor cargo do mundo. O teu marido é teu marido e você vai depender do teu marido, seja de um jeito ou seja do outro. Então a gente ganha nosso dinheiro, a gente paga nossas contas. Eu gosto de ter meu dinheiro, eu gosto de comprar minhas coisas, gosto de ser independente, gosto. Mas eu tenho um marido ali para segurar as pontas. Eu falo, se o barco for virar, é você que vai remar. Tá? Eu faço igual a Rochelle lá do episódio do Cris. Não confio muito no meu emprego, não. Porque qualquer hora eu chego em casa e perdi o emprego. E aí é ele que tem que continuar o barco. Então a gente volta lá no nível de fidelidade. Quem vai definir quantas vezes eu vou perdoar, aí é o casal. Porque existe 2 tipos de pessoas que vai perdoar. Aquele que tem um amor muito grande, que vai jogar no mar do esquecimento e vai recomeçar. E existe aquele que diz, eu vou perdoar, mas eu vou me vingar. Aí esse pode largar a mão. Quando uma pessoa diz pra mim, eu tive uma paciente que o marido traiu com uma menina e ela pegou no WhatsApp a mensagem, ela foi numa boutique, gastou 7 mil do cartão dele. Aí ele chegou e falou, gastou 7 mil do meu cartão. Eu falei, foi pouco. Eu ia no banco fazer um empréstimo, uma cirurgia plástica no teu nome. Mas aí eu processava. Não tem que processar tua mulher. Ela gastou pouco, foi econômica. Eu faria uma plástica. Cirurgião plástico, anestesista. Eu fazia um estrago. Ela foi muito boa. Então não tem essa. Aí ela disse pra mim, eu falei, você tá afim de perdoar? Ela disse, eu tô, mas ele vai pagar por tudo que ele me fez. Eu disse, então, meu filho, larga dela. Separa. Porque essa mulher vai fazer da tua vida um inferno. Se você não tá aguentando 7 mil no teu cartão de crédito, você vai aguentar essa mulher todo dia no teu ouvido dizendo pra você, repetindo todo dia, você me traiu, você é um traidor, você é um traidor, você não vai aguentar. O traidor aqui é quem? Quem é o traidor da casa? Essa mulher todos os dias ela vai infernizar a tua vida. Então existe 2 tipos. A que vai jogar no mar do esquecimento e vai recomeçar a vida. E aquela que vai perdoar por vingança. Esse que vai perdoar por vingança, esquece. Não fica junto, separa. Pelo amor de Deus, separa.
porque não vai dar certo. Vai ser briga, agressividade e ninguém é de ferro, né? Ai, mas hoje as mulheres estão muito assim, elas trabalham, vão pra faculdade, vão pra malhação, vão pra não sei aonde, aí chega em casa, estou morta de cansada, depois de um belo spa, vai dormir. Aí o marido chega, ele quer alguma coisa. Ai, tô cansada. Aí um dia lá, passa lá vários meses, o homem vai, acontece um negocinho lá. Ai, mas ele me traiu, ele não tem coração. Eu digo, ele tem coração sim, filha, mas ele tem outras coisitas. Então a gente tem que se colocar no lugar de mulher. Se eu estou doente, eu estou doente. Eu estou enfrentando uns problemas de saúde, estou enfrentando problemas de saúde. Meu marido está doente. Agora, se a gente está com saúde, uma vez ou outra, a mulher tem que corresponder ao marido, o marido corresponder à mulher. É obrigação, é lei, é mandamento. Senão não vale a pena estar casado. Embora hoje, né? Hoje existe ali muitos bloqueios para isso. O casal hoje tem conta para pagar, financiar um apartamento, pronto, acabou. Emocional, né? Tudo vai da cabeça. Ai, não consigo porque eu tô com meu emocional abalado. Aí a mulher lá tem 3, 4 filhos, acorda aquele monte de criança com o cabelo tudo arrepiado, os narizes tudo escorrendo. Ai, meu Deus, eu olho pros meus filhos, acabou meu libido. Gente, até eu. Se eu olhasse para aquele monte de criança chorando no meu pé de manhã, até eu não ia ter mais libido à noite, acabou. E tem mais, tem umas que vêm com uns pijamas tão feios pra deitar com o homem, que misericórdia. Eu não sei onde que elas compram. E o homem da mesma forma. Aí eu quero uma mulher linda, maravilhosa. E você, como está? Tá lindo, tá maravilhoso, tá cheiroso, tá armadinho? Ou só quer aquela mulher Barbie? Porque a Barbie só tem lá no shopping, lá no mercado. Não existe uma mulher perfeita. Toda vai ter uma gordurinha na barriga, uma celulitezinha, né, uma ruguinha, todas têm. Eu tenho, todas têm. Então não adianta. Ai, não, mas eu quero uma mulher perfeita. Então vai ter que casar com uma Barbie. Eu pego tudo que é tipo de coisas no consultório. Mas o que mais me assusta mesmo é aquele número de casal que trai repetidamente e diz, eu não vou separar, porque ele vai me pagar, ou ela vai me pagar. Vai pagar o quê? Vão ficar numa guerra ali, brigando, só brigando, ninguém ganha nada com aquilo. Ali os filhos todos vão presenciar briga se tiver filho. Aquelas crianças todas terão problemas emocionais. Então termina logo, separa bonitinho, cada um pro seu canto, cuida dos seus filhos e vida que segue. Dê oportunidade pro outro ser feliz. Por exemplo, se a mulher está casada com um homem e não suporta aquele homem, chega nele e fala, não, já deu, eu quero que você seja feliz, você é um cara bacana, um cara legal, toca a tua vida, você merece uma mulher maravilhosa. Mesma coisa no homem, chega nela e fala, olha, eu não tô mais aqui, eu quero que você viva a tua vida, eu não quero te empatar, seja feliz. Isso não custa nada pra ninguém, isso é humanidade, é fazer o bem. Mas não, eu vou ficar junto porque eu vou me vingar. E se torna uma briga, vai dar caso de polícia. Aí o mais engraçado é quando a polícia chama o terapeuta, né? A senhora que cuida desse casal? Tem casos da polícia? Sim. A senhora que cuida desse casal? Nossa. Sim, eu que cuido desse casal. O que tá acontecendo com esse casal? O problema deles já não é de agora, é de muito tempo. Por que a senhora ainda não resolveu? Porque não depende de mim, depende deles. Exatamente. Bom, pensando dessa forma, né, nós damos continuidade assim nas listas de tantas questões falando sobre esses relacionamentos tóxicos, que essa pergunta chega a ser até um contraste do que a gente está falando sobre, né, o que é dentro desse ambiente, né? Existe a possibilidade entre ser feliz e ser alegre, né? O casal consegue, né, algum momento dessa vida, né, corrida, talvez entre obrigações, entre discussões, entre embates e desafios ali, ter momentos de alegria ou felicidade. Qual que é essa diferença? Essa pergunta muita gente me faz. Existe felicidade ou existe alegria? A gente é alegre. Felicidade são poucos momentos. Felicidade é aquela coisa momentânea. Ai, comprei o carro dos meus sonhos, tô muito feliz. Aí você cuida daquele carro lá, tá? Passou 3 dias, acabou. Ai, eu comprei uma passagem pra Europa, viajei. Você chegou na Europa, tirou as fotos que você quis, visitou onde você planejou visitar, acabou. Né? A nossa alegria, ela é eterna, ela é de todos os dias. Mas a felicidade mesmo, ela é momentânea.
né? Eu tive felicidade no meu parto, quando eu vi minha filha. Eu tive felicidade quando eu me casei. Eu tive a felicidade quando eu fiz a minha primeira cirurgia plástica. Terei muita felicidade quando eu começar a minha faculdade. Fui feliz quando terminei o meu curso, passei em primeiro lugar. Vou ser feliz quando eu terminar minha faculdade de medicina. Então, assim, tudo isso vai ser conjunto de felicidade. Quando eu viajo, quando eu vou ver minha linda netinha, é felicidade. Mas o resto é alegria. A nossa vida é alegria. Felicidade a gente tem poucos momentos felizes, porque, como eu disse, ninguém é feliz para sempre. Eu não sei quem que escreveu esse conto, foram felizes para sempre, que é mentira. Ninguém é feliz para sempre. Tem sempre ali muita coisa rolando nesse meio, muita briga, muita intriga, e tem casais ainda que fazem até macumba nesse meio, né, pra dar felicidade ali, mas não dá não. Tomam um banho de mel, fazem isso, não sei o que, gente, para com isso, tudo tá muito caro, né? Então, ou investe em terapia, ou vocês mesmos amadurecem. Bom, realmente é um tema bem amplo, né, sobre relacionamentos, principalmente nesse ambiente da modernidade, né? Eu imagino quanto algumas ideologias, principalmente aquelas que trazem o ismo, né? Trazem algo mais acentuado, algo extremo. Por exemplo, nós ouvimos muito sobre questões do feminismo, né? E o quanto algumas coisas do feminismo, né, elas pegaram, né? A sociedade pegou e emplacou nisso, né? E isso aí às vezes entra dentro do ambiente familiar, né, e começa a tomar, por exemplo, como regras, né, como se fosse uma verdade, né? Por exemplo, essa questão da questão do homem, né, ter essa direção da casa, estar à frente das questões mais importantes da casa ali, e a mulher certa feita ali, né, por ter essa diferença às vezes de salário, às vezes de posicionamento mesmo, né? Mulheres que são mais agressivas, no caso, no dia a dia, né? Elas acabam adotando, né, algumas linhas feministas, né? Existe alguma correlação nessas separações, nesses momentos de brigas, de diferenças, né, com essas ideologias? Você acredita que tem alguma coisa a ver? Porque ela vê na mídia, vê na internet, vê no celular, e isso aí tem interferido muito na opinião das mulheres? Tem, totalmente. Já desde a adolescência. Ela já adapta um negócio assim. Se você vai falar com uma adolescente hoje, Deus me livre. Ela fala, eu não quero saber de relacionamento, não quero saber de casar. O homem não vai me dominar, como se o homem fosse dominar o mundo. O homem não vai te dominar. Vocês vão viver em comunhão. Vocês vão viver feliz, alegre, contente, sorrindo. Não, mas eu não quero. Eu quero ser dona de mim. Mas quem te pede de ser dona de você? Eu tenho lá meus troços lá, eu estudo a hora que eu quero, eu tenho meus hobbies, que eu faço meus artesanatos, meu marido não vai lá, é 2 da manhã, você ainda tá acordado mexendo nesses trem? Não. Ele simplesmente guarda minhas coisinhas quando eu durmo, desliga meu notebook, desliga meu computador, desliga meu celular, porque é minha vida, eu tô estudando, eu tô mexendo com minhas coisas. Não tem. E isso aí é muito sério. Viajando uma vez, um guia estava dizendo, olha, aqui a gente tem a melhor escola que veio da França, é onde as meninas aprendem etiqueta. Para quem não sabe, eu sou formada em etiqueta social, e isso para mim é uma graça. Eu não exerço, mas eu formei para mim mesmo. É uma coisa que me fez muito bem e só me trouxe coisas boas. E ele estava dizendo aqui, as meninas, elas andam de saia, gravatas, elas aprendem a lavar a louça, a servir a mesa, como se serve uma mesa, explicando sobre a escola do tal lugar. E levantou uma mulher, mãe de umas menininhas, que ela tinha várias menininhas lindas, por sinal, levantou e disse assim, mas não é só a mulher que tem que cozinhar, não. Não é só a mulher que tem que aprender a fazer isso, o homem também. Mas não é na questão de que a mulher é obrigada. Ele estava dizendo da melhor escola de etiqueta que tinha naquele lugar, que só estudava filhos de gente do Senado, do prefeito, de gente do Senado, de grandes artistas.
apaixonada pelaquela escola. Juro por Deus, se eu tivesse uma menininha, tivesse dinheiro, ia para aquela escola. Imagina, a menina saber servir uma mesa, saber receber uma pessoa, ter uma elegância de sentar corretamente, se vestir bonitinho. E chama atenção, né? É uma coisa linda, é uma etiqueta. Você atende uma senhora, a senhora, você já sabe que ela tem etiqueta pela maneira dela sentar. E o homem quase foi linchado dentro da van pelo um comentário que ele fez, assim. Ele não quis ser machista, mas levou o nome de machista, porque uma feminista resolveu se manifestar. E todo mundo ficou com medo dela. E o homem teve que mudar de assunto. Se calou. Dentro da tua terra, dentro do seu país, a sua cidade, se calou. Para uma turista. A mulher, ela tem que saber sim, limpar, lavar, passar, cozinhar. É obrigada? Não. Eu, por exemplo, moro só eu e meu marido. Já cozinhei muito, já fiz muita comida. Sou obrigada? Não, não sou. Tem dias que ele não janta. Eu sou obrigada a fazer janta pra mim? Eu não, vou comer qualquer coisa. Você é obrigada a limpar, lavar, passar, cozinhar todo dia. Não, não sou obrigada porque eu estudo. E mesmo quando eu estudar, não sou obrigada. Então não existe essa regra. Mas nós, mulheres, temos que saber, sim, cuidar da nossa casa. É o nosso dever, gente. Mas e o meu marido, ele vai fazer o quê? Seu marido trabalha, às vezes tem mulher que me pergunta, o meu marido não tem responsabilidade? Eu falo, tá, teu marido trabalha de quanto tempo a quanto tempo? Ele sai 5 da manhã e chega às 6 da tarde. Eu falo, ainda você quer que ele trabalhe em casa? Aí você fica em casa. Eu sei que serviço de casa é difícil, mas você pode lavar uma louça, deitar um pouquinho, assistir uma novelinha da tarde, dormir um pouquinho, lavar uma roupinha, lavar um banheirinho, você pode. Eu faço isso. Eu faço à noite o meu trabalho de casa. Meu marido me ajuda, ele lava a louça, ele lava quintal, ele cuida dos doguinhos. Às vezes, quando eu tô muito atarefada, tem que colocar a roupa no varal. Ele coloca, vai chover, tem que tirar a roupa do varal. Quando eu tô trabalhando, atendendo, quem faz essas funções são ele. Ele que faz a comida, ele que lava a louça, ele que tira a roupa do varal, ele que coloca a roupa no varal. Eu sou a pessoa que vou chegar ordenando ali, dizendo, eu tô trabalhando mais do que você? Não. Ele está me fazendo um favor, ele está compartilhando o trabalho de casa comigo, ele está me ajudando ali. Ele está dizendo, minha esposa está trabalhando e a louça está suja, eu vou lavar para ela. Ela vai chegar cansada da academia, a lasanha que ela gosta vai estar feita. Ele está sendo bom, ele está sendo legal, ele tá compartilhando o trabalho de casa, que é uma obrigação do casal, é compartilhar o serviço de casa mesmo. É um ajudar o outro, já que todo mundo mora junto na mesma casa. Mas se ele trabalhar o dia todo e eu ficar o dia todo em casa, ele tem que chegar do trabalho e ainda tem que limpar, lavar, passar, cozinhar para mim? Não tem como. Daí quando eu digo para elas está errado. Existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. Vamos nos ajudar. A gente vai chegar junto, então vamos nos ajudar. A gente trabalhava e chegava junto no mesmo horário. Cada um ia para uma função. Agora eu fico mais em casa. Ele continua ajudando? Continua. Só que menos, porque eu tô mais em casa. Agora quando eu for para a faculdade de medicina, aí já disse para ele. Ou você contrata alguém, ou é você. Porque eu não vou ter tempo. E é isso aí. Bom, eu acredito que nós falamos bastante sobre essa questão de relacionamentos, né? E vamos dar sequência aqui no bate-papo falando sobre, né, algo que move muitas opiniões, né? Que é a questão da fé islâmica, a qual você segue, a qual você participa, está, né, seguindo de uma forma ampla, né, completa, plena, né, dentro desse ambiente da fé. Você podia comentar um pouquinho sobre essa questão e principalmente sobre, né, o ambiente familiar, quanto isso impactou, né, na sua convivência com as pessoas, quanto a sua fé, né, quanto a religião islâmica, né, tem interferido ou de alguma forma impactado no seu relacionamento com a família? Com a família quase nada. Mas com as pessoas de fora deu aquele baque, né? Eu vi pessoas assim que me admiravam muito deixar de me seguir. E eu tô zero preocupada porque eu ganhei em dobro os seguidores. E pessoas que admiravam o meu trabalho deixaram de admirar, mas eu não me preocupo.
A questão do meu relacionamento não impactou. Meu marido é cristão. Eu, como uma mulher islâmica, eu tenho os meus deveres, né? A religião islâmica, ela tem os pilares e a gente tem que seguir, né? As nossas 5 orações, o nosso jejum, né? Que é o jejum de Ramadã. Estão isenta algumas pessoas, né? Do jejum, pessoas que tomam medicamento, mulheres grávidas, mulheres que estão no seu dia, no seu ciclo menstrual, quem não tem uma boa saúde. Entre o meu casamento e a religião não tive afeto, não tive atrito. A gente conversa bastante, né? A gente troca opiniões, ele como cristã, eu como islâmica. Então, às vezes, assim, né? Quando vai dar algum curto-circuito, a gente, né? Para e volta tudo de novo, vê ali o que a gente tá falando para um contrariar o outro. Mas a fé é a mesma, né? Eu nasci numa família cristã, toda a minha família é cristã, só eu, né, que entrei para a religião islâmica. Então deu aquele impacto, né? Nossa, você veio de uma família cristã e entrou para o islamismo. Mexe muito com a estrutura de muitos familiares. Eu sei que muitos ficaram assim preocupados, mas muitos também não conhecem a religião, não sabem nem o que é a religião. Então, tá tudo bem. Se pro meu casamento tá tudo bem, pro resto do mundo tá tudo bem. Essa parte que você comenta que muitos não sabem o que é religião é interessante, porque a gente assiste muito sobre a religião, sobre o que a TV diz, né? Às vezes de uma forma sensacionalista, às vezes pontuando ali, né, alguns grupos extremistas que falam sobre, ou citam, ou mencionam que são da fé, né, mas acabam ali destoando um pouco do que a fé propaga, né, o que a fé diz. Então, você poderia comentar sobre essa questão que a mídia, ela cria uma religião extremista e, na verdade, você, convivendo, você pode dizer melhor sobre isso? Então, a mídia, a gente tem que tomar cuidado com mídia, com as fake news e com a mídia que coloca sempre para ser sensacionalista, né? Vamos ganhar audiência, porque eles pegam alguns grupos extremistas, afegãs, e que geralmente as mulheres lá precisam mesmo usar burca, não podem andar na rua sozinha, não podem falar com homens, e aí eles colocam tudo em um grupo só. Existe mais de 50 países no mundo muçulmano. Há mais de 400 anos, a religião islâmica já dava o direito da mulher de votar, enquanto isso no Brasil não tinha acontecido ainda. A religião islâmica já dava esse poder para a mulher votar, estudar, né, fazer faculdade. Hoje tem mais mulher islâmica no poder político do que no Brasil. Então, assim, a religião islâmica é uma religião que prega a paz, a humildade, a fé, né, o jejum, a oração, a meditação e principalmente o serviço comunitário, que é o serviço voluntário, né, que muitas religiões não ensinam. Graças a Deus a religião islâmica ensina muito, ensina nós a servirmos o próximo. E a liberdade total, né, a gente tem o direito de ter todas as profissões que queremos. Estudar, a religião nos ensina muito a estudar. O primeiro mandamento da religião é o ensinamento. Você tem que ter ensinamento. Antes mesmo de você pôr o véu ou o seu hijab, você precisa ter ensinamento. A religião cobra isso da gente, muito ensinamento. Eu sou novinha, ainda estou aprendendo ainda, mas o tempinho que eu tenho eu estou estudando, mas o ensinamento é o ponto ali principal da religião, é o ensinamento. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem o que é religião islâmica, né? Eles olha para o árabe e acha que todo árabe é muçulmano. Nem todo árabe é muçulmano. Existe o árabe cristão, o árabe católico, existe o árabe muçulmano, né? Então, país muçulmano, são mais de 50 países muçulmanos. Então, você vê quantos muçulmanos há no mundo. Imagina se todos nós fôssemos privados de ir e vir, estar e permanecer. Existem muçulmanas que trabalham desde de aeromoça, médicas, polícia, delegadas. A gente é orientada a fazer faculdade, a ter a nossa própria profissão. As mulheres islâmicas as mulheres muçulmanas são totalmente independentes. E uma coisa assim que
mexeu muito comigo quando eu comecei a estudar a religião foi a questão de me cuidar. Antes eu não me maquiava, eu estava zero preocupada com maquiagem, eu fazia um procedimento estético, estava bom. Hoje não, eu gosto de me cuidar, eu notei que eu me cuido muito mais hoje, eu gosto de estar bem mais arrumada, eu gosto de estar maquiada, eu gosto de ter uma coisa boa, tirar o muito, ter o mínimo, mais coisas boas e servir mais o próximo do que eu já servia, né? Fazer mais trabalho voluntário do que eu já fazia. E isso é muito importante as pessoas saber que a religião islâmica não é o que a mídia fala. A gente tem que ter conhecimento, saber o que é ser muçulmano e o que é ser extremista, né? Você não pode ir lá no Afeganistão usar o Afeganistão como exemplo para nós, porque ele nunca foi exemplo para nós e nunca vai ser. Nunca uma mulher muçulmana vai ter aquilo lá, vai sofrer o que aquele povo está sofrendo, porque cada país tem o seu governo e tem a sua lei. Então, cada país age conforme a tua lei. Hoje, na Inglaterra mesmo, ou no Brasil, muitas mulheres muçulmanas não são obrigadas a usar o véu, usar o hijab, mas é um mandamento e a gente faz questão de usar. Quanto em alguns países da Arábia Saudita mesmo, você pode usar a roupa que você quiser, mas você tem que estar de baia, que é uma roupa comprida que eu estou sempre usando, né, por cima, que chama baia, uma roupa bem comprida. Então você usa a roupa que você quiser, mas quando você for sair na rua, você sabe que você tem que estar de baia. É uma lei do país. E você vai hoje para Israel, vai visitar alguns pontos turísticos, coloca um véu na cabeça. E a mesma coisa em alguns países muçulmanos. Você tem que estar cobrindo os cabelos, usando uma roupa mais comprida. Mas isso vai de país para país. Bom, dentro dessa perspectiva do muçulmano, você podia explicar um pouquinho sobre essa parte que o muçulmano ele compartilha dos livros do profeta Moisés, né? Ele compartilha também desses livros, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para a gente ter essa conexão, porque né, o cristianismo também compartilha de alguns livros, então vocês acabam compartilhando dessa mesma raiz da fé. Uhum. Né? Então essa história, ela tem um ponto de encontro ali nesses livros. Né? Você podia comentar um pouco sobre essa parte do estudo, que é onde as pessoas buscam ali, tanto na fé cristã como também na fé islâmica, né, os livros que são estudados. Sim, eu vou dizer um pouquinho, porque eu ganhei agora há pouco, faz pouco tempo, né, que eu estou estudando o Alcorão, estou estudando outras coisas. A gente estuda muito antes de entrar para a religião. Então, assim, existe Moisés, Abraão, e o cristianismo também estuda, né? Davi, Moisés, Abraão, o Novo Testamento, o Velho Testamento. Nós também compartilhamos, né? De Moisés, Abraão e o Velho Testamento. E nós também temos o profeta Mohammed, né? Que a paz de Deus esteja com ele. E o profeta Mohammed, ele é um enviado de Deus. Mas a nossa fé, a base da nossa fé é Deus. Né? E Jesus, ele é o maior profeta, o enviado de Deus. Então, quando o cristianismo, ele defende a trindade, né? Jesus Cristo como Salvador, morreu na cruz. Nós, muçulmanos, temos Jesus como profeta. Não acreditamos que Cristo, ele morreu na cruz. Acreditamos que ele está vivo ao céu e vai retornar para combater o anticristo. E enquanto Jesus é citado várias e várias vezes no Alcorão, o profeta Mohammed é citado muito pouco. Aí tem gente que diz, mas vocês acreditam no profeta Mohammed? Não, o profeta Mohammed acreditamos, né, que a paz de Deus esteja com ele. Acreditamos no profeta Mohammed, mas a nossa fé, a base da nossa fé está em Deus e em Jesus Cristo, que é o profeta também, enviado de Deus. Bom, aí nos eventos que você diz sobre esses momentos da festividade, vocês compartilham também momentos de festas e celebrações, né? Como você diz, tem, né, o momento do jejum, né? Fala um pouco sobre esse calendário que existe sobre a fé islâmica. A gente tem o calendário onde a gente faz o jejum do Ramadã, né, que em alguns países cai em setembro, aqui no Brasil caiu em março. São 30 dias de jejum. Né? Fora do jejum está mulheres grávidas,
pessoas que tomam medicamento, mulheres que estão no seu ciclo menstrual, então são impuras para o jejum. Ou quem tem problemas de glicemia, aí essas mulheres elas vão ficar preparando um alimento. Nós jejuamos do nascer do sol ao pôr do sol, né? Jejum total, só nos alimentamos à noite. E fazemos as nossas 5 orações, né? Que são a oração da manhã, a oração do meio-dia, né? A oração da tarde, a oração do pôr do sol, que vai do pôr do sol até a meia-noite. Nós temos as 5 orações. Eu ainda não tenho todos os nomes das orações, porque eu ainda estou aprendendo a falar o árabe, que é uma língua bem difícil. E é muito interessante o jejum, porque enquanto fazemos o jejum, a gente aprende. É como se renegar. Eu me renego a tudo o que é vaidade. E aprendemos também como o nosso próximo vive. Porque muitas das vezes a gente não sabe como o nosso próximo vive, ou sabemos e não compartilhamos nada. Temos uma mesa farta, uma boa comida, enquanto o nosso próximo está sem alimento. E nesse jejum a gente aprende, né, a passar a necessidade, a sentir fome, a sentir sede, a se compadecer do nosso próximo e a estar mais próximo de Deus, porque o pilar da religião islâmica também é o jejum, né? É o jejum, as 5 orações, quando puder, quando tiver condições, ir à Meca, né? Que é onde a gente faz os nossos eventos, e os 30 dias corridos do jejum de Ramadã. Bom, nós temos ali nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui, isso. Bom, dentro desse ambiente que você tem as suas práticas agora com base nesse mandamento, né? Mandamento das celebrações, né? Então, o que isso tem afetado diretamente, né, dentro da sua vida no dia a dia, na prática, assim, dentro da sociedade, como você vê, né, isso transformando ou se aplicando hoje dentro daquilo que você almeja? Na minha vida pessoal, muda muita coisa. Na minha vida profissional não vai mudar nada, graças a Deus, né? Eu acredito que eu vou ser muito bem recebida na minha faculdade, até porque eu vou morar num lugar onde tem muito muçulmano, graças a Deus, né? Mas assim, na vida cotidiana, sair de véu ou sair de hijab, ir ao supermercado, na rua, gera um impacto muito grande. Esse dia eu fui ao supermercado de hijab, que é diferente do véu que eu estou hoje. O supermercado parou. Eu não sabia se eu ficava lá dentro ou se eu corria para fora, porque ainda para mim é muito novo, né? Quando a gente está em um país ou em outra cidade grande, é tudo mais fácil. Agora, ser a única mulher muçulmana da cidade, dá aquele impacto. Outra vez eu estive em um comércio e a moça disse para mim assim, fui comprar tecido para fazer o meu véu, e ela disse: a sua religião te obriga a usar isso? Eu disse: não, isso chama hijab. Ela disse: mas a sua religião te obriga a usar isso? Eu disse: a minha religião não me obriga a usar isso. Eu uso porque faz parte, é um mandamento do profeta Mohammed, né? Que ele diz que as mulheres cubram o corpo, as suas cabeças, né, os seus corpos com roupas modestas. E é um mandamento que a gente usa. Mas tem alguns países que a gente não é obrigada a usar, e a igreja também não, né, a religião não vai te obrigar a nada, você usa quando você estiver preparada para usar. Mas gera sim um impacto na população. Na parte da alimentação é uma bênção, né? Porque a religião, ela não se preocupa somente com o teu estudo, com o teu ensinamento, com a tua fé, ela se preocupa com a tua saúde. Então, o que você está comendo? Do que você está se alimentando? Eu já lidei com a fome, já fui apoiadora de crianças que passam fome, então para mim não existe a famosa palavra comida lixo, porque é para quem não tem o que comer, né? Mas a religião islâmica, sim, ela nos ensina a nos alimentar corretamente, desde que tenhamos condições. Parece que existe um preconceito, né, das pessoas, no caso, é um preconceito, né, uma percepção antecipada, sem um devido aprofundamento do assunto, da causa, né, e acabam gerando, às vezes, algum tipo de comentário, né? Pelo que eu entendi, elas acabam olhando
né? Como se você fosse obrigada, uma pessoa forçada. Fizesse algo contra a sua vontade, porque você está ali naquele momento, naquela religião, como se fosse, né, de certa forma, uma escrava de alguém, né? E dá a entender isso, né? E você, assim, já passou por algumas situações, assim, nesse tipo de constrangimento ou nesse tipo de dúvida das pessoas? Elas chegam e te perguntam, né? Ah, sua religião, né, como ela é? Fazem perguntas e curiosidades sobre o tema? Já passei pessoas chegar em mim e falar assim: se você não usar esse véu, você morre? Hoje 90% das pessoas que procuram a religião islâmica são cristão, e metade delas são mulheres, né? Então por que mulheres vão buscar um cativeiro para se esconder lá para ser escrava de alguma coisa? Não faz sentido, né? Se metade são mulheres que buscam a religião já está até adaptada a receberem essas mulheres que são casadas com homens de outra religião, porque na religião muçulmana o homem ele pode casar com uma judia ou com uma cristã, mas a mulher não pode casar com um homem cristão e nem com um homem judeu. A mulher tem que casar só com o muçulmano. Então, hoje, essa religião já aceita essa mulher ser casada com um homem cristão, porque é mais a mulher que vai buscar a religião. Então, nós não somos oprimidas, nós somos libertadas, muito libertadas. E eu olho assim, o olhar das pessoas nas pequenas cidades, elas olham assim, eu não sei se elas têm medo, fobia, pena. Eu como psicanalista, fico pensando, gostaria de saber o que está passando pela cabeça dessa pessoa, que ela não para de me olhar. Mas já assim, várias pessoas perguntam: você é obrigada a isso? Você não sente calor? Não, eu não sinto calor, porque o véu, ele refresca no calor. É o contrário, né? E no inverno ele super aquece, então você fica quentinho, é muito gostoso. E pôr o véu, para mim, hoje, é uma sensação libertadora. Quando eu coloco o véu, eu me sinto curada. Quando eu fico sem usar, é uma coisa assim que eu falo assim: nossa, eu me sinto tão triste, tão vazia. Aí quando eu coloco o meu véu, o meu hijab, é uma outra pessoa. Mas é bem difícil o preconceito ainda numa cidade pequena. Eu estive numa religião e só eu de véu, né? Então, na hora de cumprimentar, a gente, mulher muçulmana, não cumprimenta o homem com a mão. A gente coloca a mão no peito, né? Assim, significado de que tá tudo bem, né? Que a paz de Deus esteja com você. A gente pode abraçar uma outra mulher, mas o homem não. E ainda tenho essa dificuldade, porque os homens, eles vêm me cumprimentar com a mão, eles vêm dar beijinho no rosto, e não podem, né? E muitas das vezes eu acabo, porque são profissionais da área da saúde, são empresários, eu acabo ainda cedendo, porque até eles se acostumarem, né, entender que eu não posso permitir que eles toquem na minha mão, ainda vai levar um bom tempo, né? Mas isso daí não vai me tirar pedaço. Eu sou uma muçulmana, mas eu não uso fanatismo, porque eu penso assim: eu sou boa apesar da propina do céu. O que significa isso? Eu sou o que eu sou. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer meus trabalhos voluntários, eu sou uma pessoa que eu respeito a minha família, o meu marido, e eu não dependo de ser boa só porque eu sou muçulmana ou porque eu tenho uma religião. Porque eu acredito que quando uma pessoa, ela depende da religião para ela ser boa, ela não é boa. Ela está ali pela propina do céu. E eu não negocio a minha salvação. Eu posso ir à praia? Não pode ir de biquíni, mas por enquanto eu não tenho roupa de praia, que custa muito caro, então eu vou de biquíni sim, só que meus biquínis são americanos, são muito bem confortáveis, eu vou. Se eu tiver que responder, eu vou responder com lá no dia do juízo. Se eu quiser comer um fruto do mar, desses que eu não tenho alergia, não pode comer, não pode, mas se me dá vontade eu vou comer, porque eu não negocio o meu desejo. Quando você tem um desejo, você não coloca pra fora, você adoece e você está sendo hipócrita. Tem muita gente dentro de religião sendo hipócrita. Eu tenho vontade, eu tirei, quando eu me converti, muitos cristãos apoiaram e ficaram encantados com a religião. A hipocrisia. Tipo, não serve pra mim. Nossa, mas eu amei, eu adorei. Teve gente que disse que foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Você tá de parabéns. E eu pensei comigo: seu pastor sabe que as suas ovelhinhas estão pulando a cerca? Não sabe.
Tem pastor que não sabe que as ovelhinhas dele estão admirando uma muçulmana, estão doidinhos para ir para a religião muçulmana. Só não vai porque a gente não convida, a gente não sai batendo em porta, a gente não vai fazer isso. Mas tem pastor aí que tá perdendo as suas ovelhinhas e vão perder. Não sabe que as suas ovelhinhas estão doidas para ser muçulmano, estão admirando os muçulmanos, estão amando os pastos dos muçulmanos. Então, assim, é uma hipocrisia quando eu tenho aquele desejo dentro de mim e não coloco para fora, né? Eu estou sendo hipócrita. E eu não vou ser hipócrita. Sirlene, você não pode tomar um vinho, é pecado. Na Arábia Saudita, lá quando você entra no território da Arábia Saudita, lá já o comandante já avisa, a partir desse momento é proibido bebida alcoólica. A gente já sabe, mas eu não tô lá. Se me der vontade de tomar um vinho, eu vou tomar. E se eu tiver que responder, eu vou responder no dia do juízo. Então tem tudo isso, é uma norma que a gente segue, né? Não pode comer embutidos, não pode comer frutos do mar, não pode comer salsicha. Mas se me dá vontade de comer um cachorro quente, o que eu faço? Eu vou me ocultar, eu vou me sacrificar, eu vou lá, eu como, depois eu peço perdão para Deus, eu converso com Ele. A gente tem a forma de orar, né? A gente se abaixa em forma de respeito, de dizer, Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil, eu me prostro diante de Ti e me perdoa. Deus é misericordioso, mas a gente não pode ser hipócrita. Exatamente. Às vezes não, é como você disse, né? Não é só pela religião, né? Às vezes pelo consumo das coisas, né? Que acabam gerando, né? Essa culpa, né? Essa culpa. Sim. Né? Então as pessoas, às vezes elas fazem as coisas e ficam com a culpa, né? Pode ser uma questão também importante da religião, porque se você pode fazer, né, sabendo que existe um momento, né, do perdão, né? Então essa questão da culpa, ela não fica um fardo, né? Não se torna um fardo na vida das pessoas, que muitas vezes pela religião acaba carregando esse fardo, né? Acontece muito, né? Até na própria fé cristã, né? Em alguns lugares a gente vê, né, que existe muito essa questão de culpa, né? As pessoas ainda carregam essa mancha, né? Essa mancha na sua história, reputação, às vezes no seu caráter, e às vezes você falando sobre isso me lembra disso, né? E como você demonstrou muito bem que essa culpa, ela não é uma culpa para condenação, né? Mas é uma culpa para uma reflexão a respeito daquilo que você pode, né, gerar renúncia ou não, né, nesse sentido. Então, vamos aproveitar aqui que a gente está se aproximando já, né, do nosso encerramento, né, para que você possa trazer conclusões ali, para a gente, né, falar um pouco mais, né, até trazer um novo episódio aí, trazer já, né, questões para o próximo programa, nossa próxima participação aqui no podcast. Sim, a gente falando de culpa, lembrando que tem uma pesquisa que indica que 67% das pessoas que estão dentro das religiões estão doentes, estão adoecidas por culpa, por medo. Porque você vai para o inferno, lá é quente, lá vai pegar fogo, lá tem alguém lá com um chifrinho, com não sei o que para te cutucar. Tudo virou motivo de medo e as pessoas têm medo. Então eu falo assim, eu não tenho medo, eu vou fazer tudo o que eu achar que estiver certo, mas se eu errar e no dia do juízo Deus falar para mim, você não vai entrar aqui, eu só pergunto para ele qual é o portão que eu tenho que entrar. No portão 7, então deixa que eu for sozinha, não me acompanhe, por favor. Tá simples assim, porque 67% das pessoas que vivem dentro das religiões, eu não estou citando nomes de religiões, mas estão doentes por culpa e doentes por medo. Hoje a religião acua a pessoa, e as religiões, elas não devem acuar as pessoas, e sim acolher, amar e pregar o amor do próximo. Se hoje você for em muitas dessas religiões, você vai ver pastores brigando, falando de família, mas em casa bate nas mulheres, falando palavrões, agredindo, falando dos irmãos. O amor de Deus não está sendo pregado, não está ensinando como conduzir uma família, como criar uma família, como lidar com uma família, e aí virando comércio também, né? Então eu digo, eu não tenho medo, eu faço o que eu acho que está certo. Se Deus me livre, porque não existe garantia de salvação,
para ninguém, nem para mim que sou muçulmana. Se chegar lá no dia do juízo, Deus falar para mim, olha, você não vai ser salvo, você fala para ele, me indica o portão que eu tenho que entrar, que eu vou sozinha, tchau, obrigado. E foi ontem, mas eu tentei, porque hipócrita eu não vou ser. E o nosso próximo tema, a gente vai colocar numa enquete, né? Porque tem bastante. Mas aí a gente tem aí a geração Z, né? Hoje a gente fez da minha vida pessoal também, que o pessoal pediu bastante. Mas a gente tem aí a geração Z, a gente tem a vida do adolescente, a gente tem sobre a bipolaridade. Então esses a gente vai pôr numa enquete. E aí vai ser o tema do nosso próximo podcast. Ótimo, muito obrigado pela sua participação, uma honra mais uma vez tê-la aqui. Eu que agradeço sempre. Na nossa programação podcast do Portal Maracaju. E você que está acompanhando sempre, né, a gente pede para deixar aí, né, o seu comentário, também participar através das nossas enquetes e curtir, comentar, né, e chamar mais pessoas, que é um tema importante, falar sobre saúde mental aqui no nosso podcast Bate-Papo com o terapeuta psicanalista Sirlene Borges. Até a nossa próxima edição.